Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Rosiane Mota. Você está aqui no meu canal, conhecendo as Escrituras Sagradas, baseado em João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Tem sido muito edificante estudar e compartilhar com vocês, né, sobre a palavra de Deus, amém? Vamos para o capítulo 9 hoje. Nós vamos ler o 9, o 10 e o 11, né? Nós vamos ver eu vou fazer um breve resumo, amém? Dos fatos mais importantes que aconteceram. Então, pega aí a sua Bíblia, vamos comigo, né? Conhecer mais da palavra do Senhor, amém? Então, aqui no capítulo 9 vai acontecer a conversão de Saulo, que é Paulo, o apóstolo Paulo, né? Foi ele que escreveu as cartas do Novo Testamento. Ele foi, né, um grande homem de Deus. Ele pregou a palavra para muitas pessoas. Mas antes disso, queridos, ele era um homem que perseguia a igreja. Ele prendia os cristãos. E Paulo, aqui no capítulo 9, ele estava indo para Damasco, para prender cristãos lá e levar para Jerusalém, prender os cristãos, amém? E nesse caminho, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Porque ele estava perseguindo a igreja, amém? E aí ele fica cego, amém? Nesse encontro com Jesus. Mas ele foi, né? O Senhor Jesus pediu a um homem chamado Barnabé que fosse lá fazer com que Saulo recuperasse a sua visão. Amém? Barnabé ficou meio receoso porque ele conhecia a fama de Paulo, né? De Saulo. Mas ele foi, e aí ele impôs as mãos sobre ele recuperou a visão. E ali, queridos, nasceu um grande chamado, né? Um homem poderoso em Deus. Começou a falar da palavra, do evangelho, começou a anunciar o Senhor Jesus. Amém? E é interessante que a Bíblia diz que as pessoas ficavam confundidas, porque antes ele perseguia os cristãos e agora ele era um cristão, né? Então, o que nesse capítulo nos ensina? Como Deus pode transformar a vida de uma pessoa, querido. Um encontro com Jesus pode transformar a sua vida. Qualquer dia eu quero fazer uma pregação, né? Um vídeo, uma pregação somente sobre esse capítulo, porque tem muitas pérolas que nós podemos tirar desta palavra, desse capítulo 9 da conversão de Saulo, amém? Aí nós vamos seguindo, né? Para o capítulo 10. No capítulo 10 vai falar sobre Cornélio, né? E Pedro, né? Cornélio, ele era um centurião romano, ele era um gentil. Amém? Só que ele era um homem, ele não era judeu, mas ele acreditava no Senhor. Ele era um homem que obedecia a Deus e a sua família também. Era um homem que acreditava em Deus. Amém? No Deus dos judeus. E aí, o que aconteceu? Deus enviou um anjo para ele e disse: olha, procure Pedro, que ele está na casa de um curtidor, Simão, né? E ouçam ele, as palavras que eles vão anunciar vai ser vida para vocês, amém? E nisso, o Senhor deu uma visão a Pedro, né? E nessa visão, Pedro entende que precisa ir na casa desse homem, né? Só que os judeus, eles não andam na casa dos gentios, eles não comem com os gentios por causa da lei, né? Só que essa visão que você pode ler lá no capítulo, que eu não vou falar minuciosamente, né? Mas nessa visão, Pedro entende, né, que Deus estava, na visão diz que Deus diz assim: olhe, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, vá na casa desse homem, eu quero que você fale a palavra para esse homem. E Pedro entendeu isso e foi. E lá, Pedro foi com alguns irmãos na casa de Cornélio. E lá, pessoas recebem o Espírito Santo, Cornélio se converte, o Espírito Santo desce sobre os gentios. E ali Pedro entende que Deus quer alcançar não somente os judeus, mas os gentios.
E é nesse tempo que a igreja vai crescendo, que vai alcançando povos, pessoas de diferentes nações. Amém, queridos? E a igreja vai entendendo, né? Os judeus que eram convertidos ao cristianismo, né? Que criam em Jesus Cristo, eles começaram a entender que Deus queria espalhar o evangelho a todas as pessoas, não somente aos judeus. Então, é uma grande bênção, né, que Cornélio recebe a palavra do Senhor por meio de Pedro. E nesse capítulo quer nos ensinar o que? Justamente isso, amém? Que Deus quer alcançar as pessoas, não importa a sua nacionalidade, a sua religião, amém? No capítulo 11, Pedro, ele se explica diante da igreja em Jerusalém, né? Dos crentes, né? E ele se explica porque, para eles, né? Como está escrito na lei, os judeus, eles não podem comer com os gentios, não podem ir na casa dos gentios. E aí Pedro explica sobre a visão que ele teve, a visão que Cornélio teve, e como Deus, né, mostrou para ele que quer alcançar outras pessoas além dos judeus. Amém? Que existe uma igreja, queridos, a ser, né, formada, a igreja do Senhor Jesus, amém, nessa terra. Não é uma igreja somente não é de uma placa somente, mas é a igreja do Senhor, com pessoas de diferentes nacionalidades, amém, de diferentes nações. Deus quer alcançar todas as nações, amém. Então, nós vemos aqui, né, no capítulo 11, da igreja de Antioquia, né, que é uma igreja missionária. Aqui, pela primeira vez, os crentes são chamados de cristãos. Aqui surge o termo cristão, né, que é seguidor de Cristo. Então, é isso, queridos. Terminando aqui os capítulos de hoje, né, o que nos ensina esses capítulos, né? Que Deus transforma vidas como ele transformou a vida de Paulo e que ele quer alcançar todas as pessoas desse mundo. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus não tem acepção de pessoas, amém? Então é isso. Espero que você tenha sido abençoado. Obrigado por assistir até o final, amém? E até o próximo vídeo. Deus abençoe. E não esqueça, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.